Materna tá de volta e hoje só vai me compreender quem é mãe surtada. Se você não é uma mãe surtada, talvez esse vídeo não seja pra você, mas se você já deu algum leve surto, bem-vindo ao clube, esse é o seu lugar. Não sei se você tá sabendo, mas agora os vídeos desse canal, eles não vão ter datas específicas, vai ser um tanto quanto aleatório, com exceção do programa ao vivo que a gente vai fazer aqui toda terça-feira às 7 horas da noite. Daí o Materna, os vídeos de construção, esses outros, vão ser soltados à medida que a gente conseguir fazer eles aqui no escritório. Para receber esses vídeos também, você tem que estar inscrito e clicar no sininho. Então tá vendo esse botão que tem aqui embaixo escrito inscreva-se? Clica nele, do lado dele tem um sininho, clica no sininho também, aproveita que você já tá ali naquela área, volta pra cá um pouquinho e clica na curtida, que aí você vai receber todos os vídeos à medida que a gente for fazendo. Hoje eu vim por uma sessão de terapia, na verdade. Há mais ou menos um mês eu passei por um momento em que me caiu uma ficha muito grande em relação à maternidade e eu queria compartilhar isso com vocês porque eu sei que tem muitas mães por aí que podem estar passando pela mesma coisa que eu. Pode chegar esse momento para você também. Na verdade, isso aqui é só um espaço para eu me mostrar vulnerável e para você poder me julgar o quanto você quiser. Não é maravilhoso? O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha passado 2 semanas ajudando a minha mãe num pós-operatório em Araxá, longe da Clara, porque não dava para levar ela e ia ajudar minha mãe no pós-operatório, né? E daí ela chegou para me buscar junto com o pai dela e etc. Se alguém tiver nos comentários aí nesse exato momento perguntando, nossa, e a Clara ficou com quem? Mano, o que aconteceu com vocês? Vocês perderam os episódios anteriores dessa playlist, desse canal inteiro, 12 anos de conteúdo? Alguém faz alguma coisa? E quando eles chegaram, rolou aquela expectativa, né? Eu tava com muita saudade, ela também, então tava todo um negócio de muita euforia e etc. Só que eles ficaram lá alguns dias com a gente. E à medida que os dias iam passando, eu fui me dando conta que ela tava uma criança muito desregrada, pra dizer o mínimo. Desobediente, meio adolescente, sabe como é que é? Não vou, e bate o pé, e brava, e faz assim com o dedo, e um negócio desse tipo. E você pode estar pensando, pô, mas ela começou a ficar assim nessas semanas que você ficou longe dela? Não, isso já era um jeito que ela tinha, eu já sabia, a gente já vinha tentando corrigir há algum tempo. Só que, parece que por eu ter ficado um tempo longe, na hora que eu me deparei com ela nesses momentos, eu entrei numa de cara, isso precisa muito ser corrigido agora, porque não tem outro jeito, tem que ser corrigido, sabe? Me caiu uma ficha que foi tipo assim, eu sou a mãe da menina mal educada do rolê. Isso, no final das contas, apesar de eu estar falando da Clara, falando sobre ela, citando o nome dela, isso não tem nada a ver com ela no final das contas. Tem só a ver comigo e a minha insegurança em relação à criação e educação da minha filha. Você entende? Você consegue separar essas duas coisas? Porque no final das contas, as crianças, elas vão sendo moldadas. A educação, ela existe para você conseguir moldar as personalidades que as crianças já vêm da barriga. E a ficha que me caiu foi, cara, eu tô fazendo várias coisas e nada tá funcionando e eu sou a mãe da menina mal educada do rolê. E aí, obviamente, que tinha toda uma questão de euforia, de saudade, de necessidade de contato, de estar numa viagem, um lugar diferente, que ela vai com pouca frequência até. Mas ainda assim, o negócio me bateu de um jeito. E foi tão puxado pra mim, tão puxado, que eu queria resolver todos os problemas e todas as questões que eu tinha enxergado ali exatamente naquele momento. E aí foi aquela grande mistureba de frustração com chateação, com surto, com choro de todos os lados e castigo e vou te tirar o seu tablet e meu Deus do céu, promessas e tudo mais. E eu acabei descobrindo no meio dessa confusão toda que o jeito que eu tava fazendo não tava contribuindo de maneira nenhuma mesmo para que a educação dela estivesse sendo certeira, sabe? Eu tava trabalhando muito na base da ameaça e não fazia nada no final das contas. Ah, se você não se comportar agora, se você não falar com a educação, se você isso e aquilo, eu vou fazer isso, eu vou tirar o seu tablet, você vai pro cantinho de pensamento, você vai não sei o que lá, e no final das contas não fazia nada. E se você é responsável por uma criança em algum âmbito, você já deve ter pensado ou sentido, ou já deve ter tido algum grau de empatia só de ver eu contando isso aqui, já deve ter entendido aí o tamanho da frustração, da confusão que eu tava de sentimentos e do quanto eu tava me sentindo falha
tipo, eu errei, não deu certo, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta e tudo mais. E quando eu chego nesses pontos em relação a qualquer coisa, o meu primeiro impulso é ou desistir da coisa inteira, ou eu vou fazer todo o rolê exatamente agora, a partir desse momento, e vai mudar todo esse cenário de uma vez por todas. Que foi onde eu cheguei. E eu acho importante ressaltar um outro ponto aqui, que é, eu falei sobre surto, frustração, confusão, grande bagunça mental e tudo mais, e você pode, na sua cabeça, talvez medindo através da sua régua, ter pensado de tipo, nossa, ela deve ter batido na Clara, né? Já quero te adiantar que eu sou incapaz de fazer qualquer tipo de coisa. Eu não posso te dizer que em alguns momentos não se passa pela minha cabeça de, meu Deus do céu, eu não aguento mais, vou dar um surgigalo nessa menina. Mas eu sou incapaz de fazer isso. Eu não conseguiria encostar a mão nela, não é o jeito que eu acredito de educar. Eu acho que não faz parte, não ensina respeito, não ensina empatia, não ensina... Não é educar, no final das contas. É só descontar a raiva que você está sentindo e descontar exatamente a frustração que você está sentindo numa outra pessoa. Fora que eu tenho muita dificuldade de lidar com culpa de uma maneira geral, e esse é o tipo de culpa que eu ia carregar pro resto da minha existência. Então, no final das contas, eu tô fazendo um bem para todo mundo, para ela especificamente, mas também para mim mesma, para eu não ter que lidar com essa situação depois. Dito isso, voltemos para a situação em si. A primeira coisa que eu percebi é que, ao tentar corrigir ela naquele dia do surto inteiro, eu tinha ameaçado tirar uma coisa dela, caso ela não se comportasse do jeito que eu achei que ia certo, do jeito que eu acho que é certo e que deveria ser ensinado. Não cumpri. O que eu fiz foi abaixar do lado dela e explicar com todas as palavras os motivos, os porquês, as razões pelas quais ela não poderia estar agindo daquele jeito. Logo depois de ter feito uma solicitação e um direcionamento e ele não ter sido atendido. E aí aconteceu de novo, eu agachei, expliquei, chamei sozinha, falei só com ela, aquela coisa toda. Isso aconteceu por 3 vezes. Nessas 3 vezes eu tava falando, na próxima vez que isso acontecer, eu vou tirar o seu tablet. Na próxima vez, até que na terceira vez eu simplesmente peguei o tablet, falei aqui, não obedeceu, tá guardado por uma semana. O que, já vou adiantar pra vocês, é um grande erro, porque criança não tem noção, criança de 4 anos não tem noção de uma semana, né, gente? Também preciso compartilhar com vocês que essa coisa de tirar o tablet é um grande castigo para nós mesmos. Eu espero que você compreenda isso, porque no final das contas aqui em casa, pelo menos, a gente deixa ela ter acesso ao tablet 1 hora e meia durante a noite, que é o momento que a gente consegue assistir uma série. Se ela tá sem tablet, a gente precisa brincar com ela, porque ela é uma criança sozinha nessa casa. E aí fica todo mundo em volta do rolê de novo e perdemos a nossa série e o nosso pouquinho de descanso antes de dormir. Você também pensa desse jeito? Porém, ao mesmo tempo, é a coisa que ela mais gosta, é o que ela mais fica ansiosa para chegar o momento de acontecer, e é a primeira coisa que sempre vem à mente quando a gente acredita que ela precisa entender sobre privilégios e deveres e coisas que precisam ser feitas e responsabilidades e afim. Final das contas, ela não chorou nem, sei lá, por 2 minutos por causa do castigo, entendeu que ela tinha feito coisa errada. Daquele momento pra frente, estando sem tablet enquanto castigo ou não, mesmo depois que a gente devolveu o tablet para ela, ela entrou num modus operandi que ela não repetiu mais as coisas que ela havia feito. A paz reinou e a criança aprendeu. E por que eu quis contar isso tudo para vocês? Primeiro porque a gente vem muito aqui falar sobre os acertos que eu acredito ter tido enquanto mãe e tudo mais. A gente fala muito pouco das frustrações ultimamente. E eu acho que é muito necessário a gente falar sobre isso, porque a gente passa por muitos momentos desses. É uma grande montanha-russa, né? Você acha que tá acertando, meia hora depois já tá um puta caos instalado no mundo inteiro, no seu próprio universo, no caso. E aí depois você começa a pensar, nossa, olha que bonitinha essa criança que eu fiz, olha, e cai lá ladeira abaixo de novo e vivemos nessa. Então eu quero te mostrar o abaixo. Segundo motivo, eu acho que quando a gente consegue conversar abertamente sobre essas coisas, a gente cria um vínculo, a gente se aproxima e a gente se identifica de uma maneira que a gente não fica guardando rancor de si mesmo, mágoa ou traumas pro resto da vida. Terceiro ponto, muito disso me fez ficar pensando nas maneiras com as quais eu tinha expectativa de criar a Clara. Porque na minha expectativa, eu não iria dar nenhum tipo de castigo, eu ia explicar, conversar, estabelecer, falar com todas as palavras. Como vocês já sabem que eu já contei aqui muitas vezes que eu converso coisas com ela desde bebê, que ela não tem nem cognição para entender, mas eu faço questão de explicar. Porém, nesse dia, ficou mais claro para mim, apesar de eu já ter isso racionalmente em mente, que é a questão de a gente precisa estabelecer limites. E quando o limite não está sendo compreendido, às vezes tirar privilégios é o que faz o limite ser estabelecido. E me fez entender também que o motivo pelo qual eu ficava muito na promessa e não cumpria no final das contas era porque eu tinha uma culpa
de estar tirando alguma coisa que pra ela é importante, tá ligado? Enquanto se eu não fizer isso agora, na hora que ela chegar num ponto de viver sozinha por aí, ou às vezes até na própria escola mesmo, e ela cometeu o primeiro vacilo e alguma coisa for tirada dela, ela não vai ter um histórico, uma cognição, um jeito, uma habilidade para entender que é assim que é. E às vezes evitar conflitos desnecessários ao longo da vida dela, saca? Você entendeu por que toda essa história não tem tanto a ver com a Clara e sim tem a ver comigo nessa função de mãe? E aí eu quero fazer aquilo que a gente sempre faz aqui, que é trocar. Então se você tiver alguma experiência que você queira conversar, que queira dizer, alguma coisa que você acha que funciona melhor ou funcionou com você, ou alguma situação em que você ficou muito frustrada ou frustrado enquanto pai, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue entender que o que a gente acha que é só com a gente, que a gente tá fazendo muita merda, na verdade tem muita gente passando e tá tudo bem, vai ficar tudo bem no final das contas. Então comenta aí, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê daqui uns dias em um dia aleatório com você recebendo uma notificação de que tem vídeo novo aqui. Ou então terça-feira, 7 horas da noite, estamos aqui, certeza, batata.